Bom dia. Então, fico muito feliz em ver esse auditório cheio de pessoas que lutam por educação infantil. Então, para mim, também foi uma mudança. Eu tive que me transformar, tive que me reconstruir, porque a minha formação não tem muito a ver com a educação infantil. Então, eu tive que perceber o que é educação infantil, como nós temos que trabalhar a educação infantil, o que é que eu, como secretário, dirigente municipal de educação, o que é que eu tenho que fazer na minha rede. Haja visto que eu estou num campo muito distante da educação infantil e, ao mesmo tempo, próximo. Mas eu tive que me reinventar e tive a ajuda de muitas pessoas no decorrer dessa caminhada. E uma delas está aqui, a Priscila, que acompanha o nosso município e que vem desenvolvendo esse trabalho conosco. Bom dia a todos, né? Essa fala do Alexandre é muito importante porque às vezes a gente diz que o professor tem que estudar, o diretor tem que estudar e o secretário não tem, né? Então já começa por aí. Como que eu vou fazer uma mudança no meu município se eu não entendo de educação infantil? Esse foi o primeiro passo. Então, começou por ele. E para ele exigir da equipe dele, ele tinha que ter propriedade, tinha que ter conhecimento. Então, eu também percebi um crescimento do secretário Alexandre muito grande. É importante enfatizar para todos aqui a importância que o documento curricular do Tocantins representa para a educação infantil do Estado. Se antes nós transferíamos aquele currículo robusto do ensino fundamental, que embora tivesse o nome de eixos, mas nós fazíamos associação de disciplinas, agora a gente rompe totalmente com ele e a gente cria um currículo próprio para a educação infantil. Os municípios agora não têm que se empenhar em criar currículos próprios para os municípios. Nós temos um documento que foi feito em regime de colaboração. É o nosso currículo. O que nós temos que nos empenhar agora é em garantir a formação e inserir nesse currículo especificidades dos nossos municípios. Essa é a nossa demanda agora. Falando ainda em formação, é importante que os secretários, técnicos entendam que a educação infantil, ela não tem por objetivo preparar crianças para o ensino fundamental. Essa é a tecla que a gente vem batendo. Educação infantil é uma etapa da educação básica que o fim dela é ela mesma. O eixo estruturante é brincadeiras e interações. Entendido disso, primeira coisa que o Alexandre fez, tirou a educação infantil de dentro da escola. Pronto. Então, essa ligação com a Priscila, como vocês sabem, dentro da programação, nós estamos hoje para trazer essa experiência de Aparecida do Rio Negro. E no caso dessa experiência de Aparecida do Rio Negro, foi necessário tanto o secretário, como ela já colocou, mas também toda a equipe entender a importância da criança e essa criança como sujeito de direitos. E essa criança como sujeito de direitos, se você observar todo o período, toda a sua história de luta, vocês vão perceber que o Brasil, ele vem dividido em 3 cenários. Ele vem dividido no primeiro, onde essas crianças, elas são tratadas de forma assistencialista. É necessário que nós, enquanto professores, enquanto técnicos, enquanto secretários, que a gente possa fazer esse entendimento. Porque o que há, como a Priscila colocou, é que nós temos essa visão que a educação infantil ela tem que alfabetizar. E era uma visão de Aparecida do Rio Negro. Era uma visão de Aparecida do Rio Negro que o aluno deveria chegar lá no primeiro ano lendo. Então, o primeiro ponto que nós tivemos que fazer foi essa quebra. Foi construir esse pensamento dos nossos professores, na nossa equipe, um pensamento, no caso,
na época, enquanto eu era diretor, eu dizia, o aluno tem que sair da educação infantil, ele tem que sair lendo, ele tem que sair quase alfabetizado. Isso era falta de quê? Falta de conhecimento mesmo. Então, foi necessário a gente fazer um pouco desse aporte teórico. E essa divisão da educação infantil, ela perpassa. Ela traz essa questão da criança considerada de forma assistencialista, ou seja, a criança que não tinha os seus direitos garantidos, mas a gente observa que em 1985, quando nós começamos o processo de iniciação da Constituição de 1988, nós temos até a criança, era participando da criança cidadã, a Constituição cidadã, e a criança participou desse processo. Por isso que a nossa Constituição é a Constituição cidadã. Então, em 1988, a criança ela passa a ser o quê? Um sujeito de direito. Histórico de direito. E eu lembro de uma das primeiras falas do Alexandre, quando nós iniciamos com esse processo de formação em Aparecida, e ele falava assim, mas nenhuma preparaçãozinha, nenhuma pré-alfabetização. Não, o que nós vamos trabalhar é com práticas de letramento, tudo pautado na brincadeira. Não é que as crianças não tenham que conhecer letra, não é que as crianças não tenham que conhecer número, não é por aí que as coisas andam. Elas vão trabalhar com textos a partir do nome próprio, e aí ela vai se alfabetizando ao longo desse processo. Mas aquela prática de pré-alfabetizar, de ensinar que primeiro é a família do B, depois a família do C, e assim sucessivamente, isso não. É urgente nós rompermos com essa prática para que a educação infantil do estado do Tocantins assuma uma identidade de etapa de educação. E promulgada a Constituição, nós temos as outras leis, como o LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente. E para os nossos municípios, o que penaliza, nós temos o Plano Municipal de Educação. E antes nós temos o Plano Nacional de Educação. E aí é onde entra a questão dos nossos municípios e que a Aparecida se enquadra dentro desse contexto. Então, no ano de 2018, quando eu iniciei a minha pesquisa de dissertação voltada para a temática da educação infantil, foi relacionada ao regime de colaboração e relacionado também ao Plano Municipal de Educação da região do Jalapão. Então, eu tive que, primeiramente, fazer todo esse contexto, levantamento desse aporte teórico, para entender, de fato, o que era essa educação infantil. Então, ao começar a debater dentro da universidade, a fazer as minhas leituras, eu percebi, eu estava muito errado, e muito errado mesmo. E aí nós começamos a observar, e eu fui para o Senado de Aparecida do Rio Negro. Então, como é que o município tem um plano municipal aprovado, apesar de todo o contexto financeiro, mas vocês vão dizer, Aparecida pode estar falando isso, que é um município que possa ter recursos. Não. Aparecida é um dos menores municípios do estado de Tocantins, está localizado a 60 quilômetros de Palmas e possui 4.500 habitantes. Na rede possui hoje em torno de 900 alunos. Mas nós percebemos que dentro de todo esse contexto de formulação de leis, o Plano Municipal de Educação na sua meta 1, que diz o quê? O que é que o Plano Municipal de Educação diz em sua meta 1? Ele diz que as crianças da pré-escola até 2016 deveriam ser universalizadas a pré-escola. E até 2024 nós teremos que ofertar até 50% de quê? De vaga para os alunos de 0 a 3 anos. E aí eu observei, mas como é que a Constituição fala que a criança é um sujeito de direitos e o nosso município, em 2018, não ofertava nenhuma vaga para as crianças de 0 a 3 anos? Cadê a nossa responsabilidade? Como é que nós estamos tratando essas crianças? Então, a partir dessas leituras, nós comecei a observar que a primeira mudança do município era tentar ofertar essa educação infantil, começar essa introdução, e até mesmo porque o próprio Tribunal de Contas, ele começa, que se você assinou o plano municipal, ele já começa a te cobrar quais são as ações que vocês estão fazendo. Então, eu posso observar, e dentro do Senado de Pesquisa, que nós temos muitos municípios que não estão ofertando a educação infantil, ou seja, matrícula 0, eu falo educação infantil creche, modalidade creche de 0 a 3 anos, ou não universalizaram a pré-escola. Mas, de fato, isso me chamou a atenção. E quais são as ações? O que nós estamos fazendo? Será que é deixar aquela criança de lado e dizer, não,
Ela não tem uma importância. A gente vê muitos municípios, muitos dirigentes, muitos prefeitos falam, nós não temos condições financeiras, mas é necessário que a gente procure, a gente busque essas condições para que a gente efetive de fato esse direito. E aí, retomando a questão da criança enquanto sujeito histórico de direito, pode passar na cabeça de muitas pessoas, né? Ah, mas o município de Aparecida do Rio Negro não tem tanta geração de emprego assim, as mães não trabalham, elas podem ficar com os filhos. Mas o direito à creche não é um direito da mãe que trabalha. O direito à creche é um direito da criança de 0 a 3 anos. Então, isso também foi entendido pelo município. Foi entendido pelo município e nós começamos... E foi fácil? Não. Eu tive que convencer a equipe, teve que convencer o prefeito, teve que observar, dizer que seria um ano difícil, mas que esse ano difícil traria muitas coisas boas para o município. Nós conseguimos, de fato. Então, hoje... Nós estamos com uma rede, uma escola criada, nós começamos, já tínhamos a pré-escola dentro da escola municipal, no sentido de escolarização, e a criança, de fato, ela não tinha, de fato, o que realmente é proposto para ela. Em 2013, você tinha um recreio dos alunos de educação infantil até o 9º ano, então eles ficavam perdidos no meio dos alunos, dos maiores, nós começamos a mudar. Então, o primeiro sentido foi ofertar e retirar da escola municipal, do ensino fundamental, e criar um local próprio para eles. Podem perguntar, tem creche para o do FNDE padrão? Não temos. Mas nós conseguimos, em parceria do Estado, eles doaram um prédio do Estado para a rede municipal de ensino, nós adaptamos esse prédio para a realidade do nosso município. 2018 começamos, de fato, a atender, ainda na escola, mesmo no anexo separado, e no ano de 2019 nós criamos o Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela, porque acreditamos no potencial das crianças. E abrimos as turmas, que até então, em 2018, nós não tínhamos nenhuma matrícula, 0. E eu olhava, nós enquanto, não só o dirigente, mas o técnico da secretaria, o professor, o coordenador, você tem que observar as portarias interministeriais do MEC, do FNDE, e você tem que observar o que é que isso vai ter impacto na sua rede. Então, observe o seguinte, mas eu não tenho uma matrícula. Mas que coisa feia. O que é que eu tenho que fazer? E nós conseguimos. E agora, em 2020, nós já estamos conseguindo os recursos frutos dessa primeira conquista. E já tem até lista de espera agora na creche. Entendeu? Então, nós temos esse pontapé, e aí, dentro desse contexto da formação continuada, é necessário dizer também que ela está dentro de todas essas leis que nós, enquanto educadores, temos o conhecimento e amamos. E aí nós temos aqui, na própria LDB, diz que nós temos que organizar, em regime de colaboração, essa formação inicial. Que o foco hoje é falar dessa formação inicial. Como foi que nós tivemos que fazer para mudar essa concepção dentro de nossa rede, fazer com que os nossos professores que nós temos, no qual eu agradeço a presença dos nossos professores de Aparecida do Rio Negro estão aqui presentes, fiz questão de trazer, temos 5 pessoas, coordenadora, mais 3 professores. Como nós fizemos para mudar? Porque nós encontramos barreiras, e a barreira principal é lá no ensino fundamental, que diz, mas a criança, principalmente semana passada, eu estava conversando, segunda-feira dessa semana, eu estava participando do planejamento, estava conversando com Priscila, a professora do 1º ano, mas a criança estava indo para a escola sem saber ler. Eu disse, mas você tem que ler a LDB e as outras leis, que o papel de alfabetizar é seu. É responsabilidade sua. Você não pode culpar a educação infantil. Ah, mas desse jeito não dá certo. Não dá certo a pessoa ficar sempre criticando e não colocar a mão na massa e tentar mudar a realidade. Mas não queira achar que a educação infantil vai trazer o aluno lendo. Isso é papel seu, é função sua. E se você não fizer com uma sala com 19 alunos, é você que está falhando nesse processo. Então, nós tivemos que fazer essa mudança, ainda encontramos alguns obstáculos, mas o mais importante, eu sempre falo, é que, e vocês vão ver mais à frente na foto, é que a secretaria, a equipe de formação da secretaria, ela perdeu o controle da formação da educação infantil, porque eles estão além da secretaria. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Então,
longe de fazer uma formação com os professores da educação infantil, é necessário fazer um estudo bem aprofundado, porque nós corremos o risco de chegar lá e as nossas professoras... Não, nós já fazemos isso. Isso é assim. Então, ao falar, nós conseguimos entender que elas estão fazendo com propriedade. E é com a parceria da nossa amiga Priscila que tem nos ajudado, que eu disse, eu não entendo muito da educação infantil. Li, mas eu preciso me aprofundar mais. Mas a gente tem que buscar as parcerias das pessoas que conseguem trazer isso para nós. Assim, essa questão da formação para todos os municípios, o que é muito importante? Quando vocês forem procurar por formação, procure a Undime, procure a Solange. Por quê? Porque ela vai te indicar pessoas que estiveram ligadas diretamente com a elaboração do documento. Não é pessoas que vão ler e vão lá dar a formação para vocês. São pessoas que estiveram ligadas na escrita desse documento. E isso vai fazer total diferença. Alguns municípios que têm contrato com assessoria têm feito isso de outra forma. Têm exigido das assessorias que elas levem pessoas que estiveram ligadas ao documento, porque muitas vezes a assessoria chega lá com formações que não atendem às expectativas, com formações que não atendem às demandas do município, com formações que não atendem às demandas do DCT. Então, procurar por formação, procura a Undime. É a melhor e mais importante das saídas. Então, voltando nesse contexto de formação, a secretaria, ela percebeu como era o nosso projeto de formação em 2013. Nós levávamos uma pessoa, mas automaticamente essa pessoa dava aquela formação para quem era da educação infantil, para quem era do ensino fundamental, anos iniciais e finais. E muitas vezes com aquelas temáticas que não são direcionadas para, de fato, o que a educação infantil precisava. Epa, vamos mudar. Então, agora nós temos um programa de formação que ele perpassa começou em janeiro, nós já temos essa parte inicial em 2019, esse primeiro aprofundamento, mas, de fato, agora em 2020, nós começamos em janeiro. Cada mês nós temos formações para a educação infantil e para o ensino fundamental. Semana passada, a Priscila estava lá em Aparecida do Rio Negro, debatendo sobre o quê? O projeto político-pedagógico. Que ações nós vamos identificar que são viáveis e que estão de acordo com o documento curricular do Tocantins. Por que falar hoje? Eu quero até chamar a atenção, porque eu participei também da elaboração do documento curricular do Tocantins, como redator de matemática, bem distante mesmo da educação infantil, mas dizer que para nós, enquanto educação infantil, e também enquanto ensino fundamental, mas principalmente a educação infantil, nós temos hoje a base nacional que nós vamos ter que seguir, mas nós temos o documento curricular do Tocantins. Hoje nós temos, nosso conselho já fez a aprovação, nós já utilizamos o nosso documento, o documento curricular do Tocantins na nossa rede, e a gente observa que ele tem que ser feito realmente tem que ser observado com muito amor mesmo, para que você possa realizar todas essas ações. E aí, lembrando o seguinte, por que a educação infantil, eu acho, dentro desse contexto de mudanças, ele é primordial para o desenvolvimento dos nossos municípios? Antes da elaboração do documento curricular do Tocantins, e todo esse contexto, como era que a educação trabalhava? Nós não tínhamos sistema municipal de educação. Nós tivemos que criar o Sistema Municipal de Educação em 2018, então tudo é novo, em Aparecida do Rio Negro em alguns pontos. O Conselho Municipal foi criado em 2018, o Sistema Municipal foi criado em 2018, mas antes a gente dependia muito do Conselho Estadual, do Estado em si, mas o Estado ele não trabalha de fato com a educação infantil. Ele ajudava, mas ele mais é com a questão do ensino fundamental. Então, como era que nós trabalhávamos? Não sei se isso acontece em algum município, mas vai lá na internet, pega alguma coisa que seja igual, traz. Vai lá em outro local, lá São Paulo, município tal, tem uma estrutura que, essa aqui é parecida com a minha realidade, eu trago. E não é dessa forma. Agora nós temos um documento que nós podemos seguir, nós temos um norte. É uma conquista para o nosso estado, é uma conquista para o Brasil, principalmente para os municípios pequenos, como a Aparecida do Rio Negro, que são dependentes desse regime de colaboração, que muitas pessoas dizem que não há. E que, de fato, nós somos dependentes do Estado, nós somos dependentes da Undime, no que se diz respeito a essa organização mesmo da nossa rede. Principalmente esses municípios pequenos, que é uma grande maioria aqui no Tocantins. E aí, de fato, falando sobre a questão da formação, nós sim, não sei, Aparecida, graças a Deus, ela é bem próxima a Palmas, é próxima dos redatores. É difícil, muitas vezes eu não posso fazer essa comparação lá com
Maurilândia. Quantos quilômetros, Leida, daqui para Maurilândia? 700 e poucos quilômetros. Mas nós temos essa sorte de levar nas nossas formações todos os redatores, o documento curricular do Tocantins, devido à questão da facilidade, que isso tem sido um diferencial. E além dos nossos redatores, nós temos também algumas pessoas que estão ligadas diretamente, como Priscila, que participou da elaboração, e os professores também da UFT, que nós estamos nessa parte de organização. Outra coisa que é importante destacar é o documento curricular que surge a partir da base. A base traz um conceito que diz mandatório. Então, não é opção minha adotar ou não, é obrigação. Não é escolha, é obrigação. E aí o Alexandre entendeu isso e falou assim, se a gente tem que fazer, então vamos começar a fazer. Em relação à formação, outro aspecto muito relevante não são formações isoladas, são de fato formações continuadas. A temática a ser discutida no próximo encontro é sempre relacionada a uma temática que foi desencadeada no encontro anterior. E é contínua, não são formações que acontecem para abertura e finalização do ano letivo. É formação contínua. E isso não acontece só quando a Priscila vai lá. Isso está acontecendo nos planejamentos dos professores. Inclusive, eles criaram uma plataforma EAD, que aí disponibiliza o texto, o professor tem que fazer a leitura, tem que responder. Então, independente de eu estar lá, as formações elas continuam acontecendo dentro do grupo, porque o diretor tem que estudar, o coordenador tem que estudar, o professor tem que estudar. E a gente vai começar agora a fazer discussões a partir do próprio grupo, formadores do próprio grupo, relatos de experiência de uma turma para outra. Pode passar o slide. Então, como ela falou, nós temos, além das pessoas que nós levamos, a secretaria trabalha com essa questão das leituras e essa, de fato, que eles estão trabalhando, quais são as dificuldades. E nós temos, tanto no ensino fundamental, também como na educação infantil. Nós temos que ter essa mudança de postura, e até mesmo essa mudança de postura, ela partiu de todos. O interessante hoje é você analisar, eu coloquei o antes e o depois. Então, em 2013, quando você chegava e você tem aquela visão de alfabetização. Eu lembro que em 2018 eu cheguei, para tudo, nós estamos errados. Eu fiz vocês errarem com essa questão. Secretário que fala, dirigentes municipais, amigos que aqui estão, mas o secretário que fala, o aluno da educação infantil tem que ser alfabetizado. Vamos mudar a postura, vamos fazer a leitura das leis vigentes e não cobre isso de sua rede. Então, foi isso que eu tive que fazer, essa mudança de postura. E é interessante um fato, que agora nós temos 5 minutos, Priscila, um fato relacionado a um planejamento. Aí a professora lá do Maternal 1, e aí ela colocou uma atividade e uma luva, e os alunos tirando leite. Era como se tivesse a vaquinha para tirar. Mas eu disse, antes de eu postar, ela está ali, a Arlina, a professora Arlina, mas o que é isso? A resposta veio com tanta propriedade, tanto conhecimento, que eu disse, muito bem. Então, é isso que a gente observa na rede. Você consegue observar que as atividades que estão sendo realizadas, elas estão fazendo com propriedade. E eu falo sempre, Priscila, que é da educação infantil, que é mais difícil do que o ensino fundamental, porque o ensino fundamental vem dividido por bimestres, o documento curricular. Da educação infantil, não. Você tem que pensar o que é que você vai desenvolver, a rotina, né? É tão engraçado que se antes, vocês vão ver as fotos aqui, elas trabalhavam focadas em pontilhado, um caderno cheio de tarefas, datas comemorativas. Hoje, quando você pergunta para elas das experiências, das atividades, elas dizem assim, não, essa atividade, ela trabalha tais e tais e tais campos de experiência, contempla os direitos de aprendizagem e trabalha tais e tais e tais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do grupo etário do qual eu estou. E lembrando, aí as atividades, muitas horas deixa o secretário aflito, aí o secretário pinta a escola toda. E aí tem uma barra que é
tinta óleo. Aí eu chego, os alunos, meu filho também estuda lá, mas recebendo giz. Eu disse, aí minha esposa foi deixar, você está recebendo giz, para quê? Mas não vão riscar a parede, não. Não acredito no negócio desse. Lá riscando as paredes. E o que desenvolve com isso? Aí tem todo um aparato. Mas ela descobriu que a parede passando um pano, iria limpar tudo. Então, assim, a gente vai trazendo algumas, pode passando aqui as fotos. Então, nós temos aqui a realidade aqui antiga, em 2013, as datas comemorativas que nós utilizávamos, que elas utilizavam, mas fazer da Páscoa comemorar dessa forma, qual a intenção? Um teatro, e aí, momento religioso, né? Pode passar. O caderno de planejamento, não tem como vocês perceberem, mas traziam toda aquela parte de escolarização que a gente percebeu fazendo essa análise. Habilidade, conteúdo, bem voltado para ensino fundamental mesmo. Aqui mais, ó, porque não tem a imagem, foi foto do caderno. Dividido por bimestre, o que é que vamos trabalhar em cada bimestre. Isso em 2013 até 2016, pode passar. Pode passar. Agora, como estamos? Então, funcionando no Centro Municipal de Educação Infantil, Aquarela. Por quê? Nós vimos a necessidade de criar um espaço para nossas crianças. Então, nós temos só 4 turmas de educação infantil, 135 alunos. Hoje nós temos 200 alunos na nossa rede. 200 alunos. A escolha do nome da instituição foi feita por votação popular. A comunidade ajudou na escolha do nome e as crianças também participaram da escolha do nome da instituição. Pode passar para ver como nós estamos. Então, aqui era uma escola que foi cedida para o governo do estado, devolvida, que era da rede municipal e funcionava a escola estadual, e nós adaptamos para a educação infantil. Aqui agora, como nós encontramos nosso planejamento. Então, nós temos essa ferramenta de planejamento, também já estamos trabalhando dentro do contexto do Demerval para ser inserido. Então, as atividades permanentes, a rotina, como elas colocam. E aqui nós temos, por dia, terça-feira, as crianças serão acolhidas com massinha de modelar. Então, todo esse contexto, e o principal, a divulgação para os pais. Então, os pais devem perceber, tivemos também que quebrar essa postura, fazer com que esses pais se reconstruíssem, porque eles achavam que aluno tem que levar a tarefa, e não, e hoje eles estão aceitando essa proposta, porque eles estão vendo o que está sendo realizado, e o interessante é que lá no grupo dos pais, elas colocam atividade tal, está sendo realizado dessa forma, campo de experiência isso, aí